Oiê! Ana Maria Saad, da ONG com título de OCIP, Instituto Pensamentos Filmados. Você será que veio de um lar disfuncional? Porque famílias disfuncionais podem gerar membros com doenças da mente. Você sabe o que é uma família disfuncional? Eu vim de uma família disfuncional. Lares onde conflitos e hostilidade são naturais. Isso acontece cotidianamente. E aí a criança que cresce nesse lar, ela acha que é natural viver em pé de guerra, viver em conflito, viver em briga. Alguns lares disfuncionais pode chegar ao extremo, como foi meu caso, de ter abuso físico, abuso psicológico, sexual. E isso causa estragos na criança que cresce e fica um adulto todo cheio de problema. Será que esse foi seu caso? Geralmente, outro aspecto da família disfuncional é que um dos membros da família cria codependência com o outro. Então, por mais que o cara abuse, por exemplo, no meu caso, meu pai era um abusador, mas a minha mãe acreditava que ele ia mudar. Minha mãe enxergava o potencial do meu pai, então ele vai mudar, ele vai melhorar, eu acredito. E aí não se encara a realidade dos abusos, a realidade difícil. Cria-se uma realidade paralela para viver, negando o que está acontecendo e minimizando toda a violência, toda a agressividade que acontece dentro de casa. Entra no Wikipedia e digita lá, família disfuncional. Leia, porque o artigo que tem lá é muito bom e fala inclusive dos papéis que cada membro da família assume. É muito interessante. Se você veio de um lar disfuncional, vai te ajudar muito. E se você veio de um lar disfuncional, você vai saber por que provavelmente a sua família não está te dando apoio nesse momento difícil que você está passando com essa doença da mente. Então aceita que você veio de um lar disfuncional, já leva isso para terapia, já vai se trabalhando todo para melhorar. Existe uma técnica que chama constelação familiar, que é uma técnica incrível. Para você que veio de lar disfuncional ou para você que a família não está dando apoio, a técnica de constelação familiar te ajuda a humanizar os membros da família. Então te ajuda a enxergar a sua mãe como ser humano, não como a mãe que tem que fazer tudo, o pai não como herói, mas como ser humano. Poxa, por que meu pai fez esse monte de cagada? Por que minha mãe fez esse monte de cagada? E aí você começa a enxergar que teu pai e tua mãe também foram filhos. E a constelação familiar te ajuda a humanizar. Então, assim, no meu caso, quando eu comecei a fazer o processo de autoconhecimento, que eu descobri que eu tinha sido vítima, eu fiquei com muita raiva. E ter feito constelação familiar foi muito importante para eu humanizar as pessoas da minha família. Então, eu aconselho muito para quem tem transtorno, vá fazer, procure um constelador familiar e vá fazer, é muito importante. Eu tive, inclusive, na época que eu fiquei doente, meu pai, né, que foi o abusador mor, ele foi o único da minha família que percebeu a gravidade da situação. E aí ele ficou insistindo que queria conversar comigo, insistindo, até que eu fui. Nessa época eu estava com uns 18 anos, ele devia ter uns 52. E aí essa conversa com ele foi tipo uma constelação familiar. O que é essa constelação familiar? Você humaniza aquela pessoa que está ali na sua frente. Então meu pai falou para mim, filha, a culpa de você ter adoecido foi minha e da sua mãe. Mas a responsabilidade de melhorar agora é sua. O que você vai fazer com tudo isso, né? Vai depender de você. E aí ele falou pra mim que a infância dele também tinha sido difícil. Que ele tinha tido todo um monte de problema. Então, assim, eu consegui, com o tempo, entender que meu pai era só um ser humano. Ele estava tentando fazer o melhor dele, mas no meio da bagunça dele ele não conseguiu. Então, fazer constelação familiar é importante para trazer essa compaixão. Essa compaixão por você mesmo, por você ter adoecido, essa compaixão por quem te fez mal e conseguir transformar toda essa dor. Então entra no anamariasaad.com.br, se inscreve no Congresso Online. Obrigada por acompanhar o vídeo. Inscreve nos comentários. Você veio de um lar disfuncional? Já fez constelação familiar? Muito obrigada, força na peruca e até a próxima.